Gravação. E sabe quem vai orar por nós hoje, Zé? Fernando Quem? vai apresentar vai te Ô, glória. apresentar essa palavra, apresentar esta reunião. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, Senhor Deus, Jesus. nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade Sim, Senhor. de estarmos juntos, ó Deus, e termos essa comunhão contigo, com os irmãos. Sim, Deus. Pai, que Amém. essa palavra que vai ser, Senhor Deus, é dividida conosco, que já ardeu no coração do teu servo, ó Deus. Ô, Senhor, que Jesus. possa arder no nosso coração também, Senhor. Sim, meu Deus. Abra os nossos olhos, Senhor Deus, os nossos ouvidos estejam atentos, nós possamos, ó Deus, absorver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. Esteja, Deus, falando, ó Deus, esteja curando, Deus, esteja, Senhor Deus, nos libertando, Senhor, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa vir, Senhor Deus, como uma faca realmente de dois gumes, ó Deus, e nos afrontar, Senhor, Sim, Senhor. para honra Amém, e glória do Teu nome. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém? Estão me ouvindo direito? Legal? Joinha? É com muito temor, né, como diz o Carlos, que a gente vem para falar da palavra de Deus. Eu sou muito preocupado sobre isso. E eu louvo a Deus porque esses dias, depois que o Calvin me fez o convite, como eu fiquei maravilhado da riqueza da palavra de Deus. Como ela é rica, né? Porque existem tantas coisas que o Senhor quer falar conosco, tem tantas coisas que Deus deseja renovar, falar novamente aos nossos corações, e nessa noite não vai ser diferente. Esta palavra eu tenho certeza que você já ouviu, muitos de nós já ouvimos, mas Deus está trabalhando nesta noite para cada um de nós, através dessa ministração, que algo novo precisa em nós acontecer. Então, alguma coisa que vai ser dita nessa noite para mim, para você, para nós, eu tenho certeza que Deus quer trabalhar no nosso coração. Então existe alguma coisa ainda que nós precisamos ser modelados, ser mudados, ser transformados. E esse é o desejo do coração de Deus, porque Ele ama tanto as nossas vidas, que Ele tem prazer em trazer de novo a mesma palavra, para que nós possamos estar atentos e praticar e viver onde nós ainda não estamos vivendo, né? Então, esse é o desejo do coração de Deus. Eu quero começar lendo uma mensagem que todos já conhecem. Essa eu não passei aí no grupo, mas o Espírito Santo tocou no meu coração de dividir com vocês. Lamentações 3, 22 e 23. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se nós estamos aqui é porque nós somos o Deus Todo-Poderoso que quer nos renovar. E Ele quer fazer algo novo através do teu poder e da tua glória. Amém? Então nós vamos estar conversando hoje, falando um pouco de viver pelo Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus aqui porque todos aqui nós temos essa graça em nós, de termos o Espírito Santo de Deus. Amém? Todos temos? Amém? Amém. Então, hoje, Deus quer fazer para cada um de nós uma análise, né? Como estão as nossas vidas? Nós estamos caminhando pela carne ou caminhando pelo Espírito Santo de Deus? Então, nós vamos meditar hoje. Primeiramente, eu gostaria que todos abrissem aí em Gálatas, né? Como eu pedi. Nós não vamos ler tudo, a gente vai ler por parte, tá bom? Todos estão aí com a palavra? Então, hoje os irmãos usam vocês usam do lado lá? Aplicativo. Eu esqueci como é que é a palavra, a planilha lá. Eu resolvi usar vocês mesmo para ler a palavra. Amém? Então, eu gostaria que alguém lesse para nós primeiro Gálatas 5,16. O que diz Gálatas 5,16?
Alguém pode ler? Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Glória a Deus, né? Tem uma versão também que eu vi hoje, eu não acabei não anotando. Ah, tá aqui na minha mão. Bíblia de Estuda, ó, essa aqui, tá? Ó. Ela diz assim, ó. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam o desejo da natureza humana. Quase no mesmo sentido, o mesmo sentido, aliás, né? E o que é viver pelo Espírito Santo de Deus? Significa ser guiado, influenciado por Ele em todos os aspectos da vida. Em qualquer situação que você vai passar, trabalho, família, aonde você realmente tiver que fazer alguma coisa, nós precisamos ter em nós essa certeza: estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que eu vou fazer, o Espírito Santo de Deus está me guiando. Esse é o desejo do coração de Deus. É uma jornada difícil, mas contínua, de redenção. Não deixar que a carne se manifeste, mas sendo transformado dia a dia, alinhado com Deus, através do Espírito Santo, para entender e compreender melhor qual que é a vontade do Senhor naquele momento. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida diante do que eu vou decidir, né? Então, nós estamos fazendo isso nas nossas vidas? Uma reflexão para nós. Já o viver pela carne é ir contra o Espírito Santo de Deus, onde a carne conduz à morte, pois ela é inimiga do Espírito Santo de Deus. Vamos ler lá em Gálatas 5,17. Alguém lê, por favor? Alguém? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muito sério isso, né? Então, a nossa natureza da carne, a natureza humana, ela se manifesta mais, né? E se nós não tivermos o controle do Espírito Santo de Deus em nós, ela vai ganhar para resolver as situações e para que nós possamos tomar decisões. Então, ela é inimiga do Espírito Santo de Deus. Ela não é amiga, pois o Espírito de Deus produz vida, já a carne produz morte. Então, podemos parar um pouco para refletir agora. Como está o meu desejo? Como está a minha vida, né? Como está o meu dia a dia, na escola, no trabalho, na família? Aonde eu estou vivendo? Né? Estou realmente agindo pelo Espírito Santo de Deus ou agindo pela carne? E para refletirmos sobre isso, Deus tratou no meu coração da gente fazer de uma forma diferente hoje. Para que possamos realmente refletir, precisamos estar cheio. Cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. E para isso nós precisamos do quê? Do fruto do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ler agora os frutos da carne. E nós depois em seguida vamos falar um pouquinho de cada um. Amém? Gálatas 5, 19 ao 21, por favor. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha o final, gente, que sério. Repito e já disse: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito sério isso, amados.
É muito sério mesmo. E esta palavra, quando Deus tocou no meu coração de dividir com vocês, foi um propósito também para mim, para nós, na família, com os filhos. Porque os assuntos que nós vamos trabalhar aqui agora, vamos falar um pouco, envolve muito família, envolve muito o nosso eu com a família. Então, nós temos filhos, nós temos neto. Então, precisamos estar atentos que essa palavra, mesmo que nós conhecemos, precisamos estar atentos se nossos filhos não estão vivendo isto. Se os nossos netos não estão vivendo isso. Se o nosso irmão de carne também não está vivendo isso, para nós podermos ajudar ele e levar ele até Jesus. Se até mesmo o irmão da igreja não está vivendo isso, e nós, como corpo de Cristo, ir lá até o irmão e ajudar ele também. Então, essa palavra é para que nós, como mensageiros de Deus, como evangelistas de Deus, possamos levar até o irmão, não como se chegar lá e chamar muita atenção, mas falar para ele, irmão, está errado. Filho, está errado. Neto, está errado isso. Deus não gosta. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre essa manifestação da carne. A prostituição, imoralidade sexual, é um ato que viola o padrão moral de Deus, estabelecido por Deus. É um desvio que fica, muitas vezes, para aqueles que são casados, fora do casamento. E o que pode ser isso para muitos que, às vezes, assistir filme sem a esposa pornô, olhar revistas pornô. Aí você fala, nossa, né? Então, e o seu filho também pode estar assistindo isso. O seu neto pode estar assistindo isso. Alguém da família pode estar vivendo esta vida, né? Então, estejamos atentos, porque isso é uma manifestação da carne. Impureza é tudo que contamina a pessoa. É uma sujeira espiritual. Cada pessoa precisa ser limpada disso. Porque a impureza causa muito problema na vida espiritual. E elas podem ser assim, né? Orgulho, ambição, fraude, calúnia, roubo, e até o que nós já comentamos, imoralidade sexual, entre outras coisas. Precisamos estar atentos. Lascívia ou libertinagem refere-se à luxúria excessiva de modalidade, especialmente em relação a comportamentos sexuais promissos. É a falta de autocontrole, ou seja, indignação extensa, exagerada e excessiva do prazer sexual. Como está a nossa relação sexual com as nossas vidas sexual? Agrada a Deus? Eu e minha esposa? Né? Precisamos estar atentos, amados. Podemos estar vivendo pela carne. Idolatria. Adoração a outros deuses. É uma adoração de algo ou alguém que não é Deus. Muitas pessoas, até no meio cristão, têm isso também, né? Que se coloca, às vezes, algo, um automóvel, uma chácara, um bem material, colocando aquilo lá, às vezes, melhor do que Deus, né? E não é Deus isso. Foi o próprio Deus que deu. Isso é uma adoração. É um ato de colocar atenção e devoção em algo que não deveria ser exclusivo de Deus. Quando nós nos colocamos assim, nesse momento, nós estamos deixando Deus de lado e adorando a outras coisas, a outros deuses. Isso é algo que não deveria ser adorado, pois só Deus é digno de adoração. Só Ele é merecedor de toda a adoração. Feitiçaria, algo reprovável por Deus, quanto às práticas espirituais, como uma abominação diante de Deus. É um pecado que impede muito a entrada no reino de Deus, pois está quebrando o mandamento de Deus. Ódio ou inimizade. Esse sentimento pode estar manifestado
como uma fala, uma forte antipatia, um desgosto, um rancor, um desejo de evitar. O Carlos, eu não quero, vou evitar o Carlos. Deixar de lado, vou deixar de lado a Elaine. Cuidado, pode ser ódio. Cuidado. Podemos odiar as coisas que realmente Deus não se agrada, a hipocrisia, a incredulidade. Mas tais coisas, né, como odiar ao próprio criação de Deus, que é o homem, nós não podemos odiar, porque o propósito de Deus é que nós amamos. Porfia e discórdia. Discussão ou briga, e busca o próprio interesse, a própria vantagem, falando até mesmo coisas que não deve. Por que muitos amados irmãos saíram da igreja? Isso é a manifestação da porfia. Porque eles falaram coisas que não deviam. São teimosos, insistem em se juntar em discussões, não dando o braço a torcer. Precisamos estar atentos, porque às vezes o inimigo sonda nós em discussões. Eu tenho uma opinião, o Carlos tem outra opinião, a Eliane outra, o Fernando outra, o Gil outra. Mas o próprio Deus fala que nós devemos ter o mesmo espírito. É o reino de Deus que está em jogo. É o reino de Deus que é importante. A minha importante é para mim falar o que eu sinto e ver qual que é o direcionamento de Deus. Precisamos estar atentos. Ciúme, associado à inveja, desconfiança ou emoção destrutiva, que causa desconfiança e inveja. É um estado emocional do sentimento provocado pela falta de exclusividade de sentimento. Ou seja, só um exemplo assim, para nós aqui hoje. O Carlos me convidou para ministrar, né? De repente, a Elaine, o Fernando, fala, né? Por que o Zé? Por que não eu? Ciúme. Cuidado. Isso pode gerar conflito entre nós. Né? Somos todos filhos de Deus. Né? Então, devemos estar atentos a isso. Ira. Nessas causas, a pessoa sente uma necessidade violenta de relação provocada pelo próprio sofrimento, ou contrariedade física ou moral. Nós podemos irar, sim, mas não pecar. Vou ler para nós aqui, Efésios 4, 26 e 27, que diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fique o dia inteiro com raiva. Não dê ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Então, quando nós irarmos, amados, precisamos ver por que nós iramos. Ir até a pessoa, pedir perdão, perdoar, peleja ou guerra espiritual. Ou seja, é uma luta da carne contra o espírito. Dissensões, divergências de opiniões, né? Ou interesse a respeito de alguma coisa. Também isso acontece muito, né? Quando as pessoas têm esse tipo de dissensões, divergência de opiniões, às vezes acontece muito isso. A carne se manifesta e não deixa o Espírito Santo de Deus agir. Aí gera divisão, gera realmente, Deus não se agrada. Então precisamos estar alinhados ao propósito de Deus para viver realmente dentro do Espírito Santo de Deus. Facções é um resultado de comportamento carnais de pessoas que estão mais preocupadas suas próprias reputações e influência do que deveriam estar com o povo de Deus. Eu estou ministrando aqui hoje, eu sou bambambam, eu não estou preocupado muito com o reino, eu sou importante. Cuidado, não se deixe. Faça tudo para a glória e honra do nosso Deus. Inveja. Um sentimento destrutivo, maléfico, nos guiando realmente para um caminho mau.
Não podemos ter inveja do irmão. Ah, o irmão tem 3 carros na garagem. Glória a Deus. Foi Deus que deu a ele. Eu não tenho nenhum. Pego 3 ônibus para ir em qualquer lugar. Eu não tenho nenhum. Não tenha inveja disso. O irmão tem chácara, tem bens materiais. Foi Deus que deu, amado. Se Deus não te deu esse propósito na sua vida de você ter algo que o irmão tem, fale com Deus. Não tenha esse sentimento, né, de inveja. Embriaguez, bebedice, é quando faz seguir os desejos carnais, afasta a graça divina. Estamos numa festa, estamos num ambiente de pessoas cristãs, e muitas vezes os comportamentos de bebida, eles vão além do limite. E lá no meio dessa festa, existem pessoas também que não são cristãs. E como está o nosso relacionamento nesse momento? Podemos ali até tomar um vinho, tomar uma cerveja, assim, de repente, sentir vontade de acompanhar alguém, mas cuidado com a embriaguez. Porque isso realmente transforma todo o seu momento, né? A sua capacidade psicomotora é alterada. O seu comportamento é alterado. Já foi provado isso. Quando nós bebemos qualquer coisa alcoólatra, nós somos alterados. Precisamos estar atentos também. Orgias. Tudo que está fora do propósito de Deus, do padrão, da vida cristã. É fugir da tentação. É não dar lugar ao diabo. É buscar um relacionamento santo, saudável, buscando sempre agradar a Deus em santidade e não dar prazer à carne, mas dar vida ao Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, precisamos estar atentos, amados, sobre tudo isso que Deus está falando, né, conosco. Porque Ele diz bem claro sobre essas coisas. Ele diz bem claro, né? Vou ler mais uma vez para nós. 21. As invejas, as fazem outras coisas parecidas. Essas, repito e que já disse. O que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o que Deus quer de nós? Que nós vivamos pelo Espírito Santo de Deus. Então, para isso, Ele quer que nós tenhamos em nós o fruto do Espírito Santo. Então, agora vamos ver agora o fruto do Espírito Santo. Vamos ler lá agora, alguém lê, por favor, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus, né? Por que não há lei? Porque é o próprio Deus que nos dá. Não vem de mim mesmo. É o próprio Deus que nos dá através do Espírito Santo. Então, se nós somos realmente, como nós dizemos, filhos de Deus, e temos o Espírito Santo de Deus, o desejo de Deus é que nós temos em nós esse fruto do Espírito Santo. E como também falei da carne, vou falar agora um pouquinho de cada um. Amém? Primeiro, o amor. É a manifestação do amor de Deus no coração de quem o recebe. Quando eu transmito amor, é porque Deus está dentro de mim já morando. Emana este amor ao próximo, como diz no próprio mandamento de Deus. Amarás o teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, este é o amor. E como diz em 1 Coríntios 13, 7, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Esse é o fruto do amor que Deus deseja. Tem paciência. Está ali sempre amando, né?
Esse é o desejo de Deus. Gozo, alegria, é a expressão visível do caráter de Deus em nós. Tem um cântico que diz assim: trago alegria no meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz, tenho comunhão, pela salvação que recebi do meu Senhor. Você tem alegria pela salvação que recebeu de Deus? Então dê um sorriso. Aleluias. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Esse é o desejo do nosso coração. Esta alegria que nós possamos lá fora, quando alguém nos encontrar, falar José, Cal, Elaine, Fernando, Gil e os demais que estão aqui, olhar esta alegria em nós, falar eu quero desta alegria também, eu quero deste amor, aleluias. Amém? Amém. Paz, associado a um estado de tranquilidade, confiança, harmonia interior. É um conjunto de características e atitude que se manifesta na vida de quem é guiado pelo Espírito Santo. Nós só vamos ter essa paz que vem de Jesus quando nós formos guiados pelo Espírito Santo. Você vai chegar num mercado, você vai chegar num ambulatório médico, você vai chegar no trânsito, você vai chegar na escola, vai chegar no trabalho, aonde os teus pés chegará a paz de Jesus. Porque ela é associada ao estado da presença de Jesus em nós. Essa paz que Jesus quer levar aos corações. E você, eu, nós somos esse instrumento que Deus quer usar. Longanimidade, capacidade de ter tolerância, paciência, perseverança diante das adversidades, ofensas, não se irrita facilmente, suporta tudo com calma os desafios da vida. Tem alguma coisa que você está lutando aí? Tem algum problema que está na sua família? No seu trabalho? No seu dia a dia? Seja longâmino, tenha paciência. Deus está cuidando. Seja longâmino, preserve, tenha perseverança. Deus está cuidando. Aleluia. Bondade e benignidade. Ser bondoso é muito mais além. É ir além do simples. Bem querer provendo o bem, o amor ao próximo, praticando misericórdia, compaixão para com todos. E o amor a serviço é a ação de representando o próximo de Deus. O Gil deu um testemunho maravilhoso aqui já sobre isso. De ali ensinar o celular. Isso é você, Gil, já pode ter certeza, já ter esse propósito, né? Dessa ação em nós. Ajudar o próximo. Ele não sabe ler, ele não sabe usar o celular. Opa, vamos aqui ver o que eu posso fazer? Eu sei, eu vou ajudar. Não sei tudo, mas eu vou ajudar. É isso. É ir além do simples. Fidelidade. Né? É ser fiel a alguém sem ter que ser correspondido. Isto é, nossa fé, certeza, segurança, sinceridade, confiança, confidelidade, honestidade, firmeza, transparência, propondo uma crença em nós, que é o próprio Deus, porque Deus é fiel. Você acredita em Deus? Eu acredito. Vamos ser fiel a Deus sempre, né? Vamos tentar mostrar a Deus o quanto nós amamos a Ele, louvando toda manhã pela vida, agradecendo pelo pão de cada dia, agradecendo até mesmo quando estamos doentes. Paulo e Silas, quando estavam lá amarrados na cadeia, eles cantavam louvores lá a Deus. Fidelidade. Mansidão. É ter mais em nós o espírito calmo, gentil, submisso a Deus, diante das dificuldades. Isto é,
em reverência, confiando que Deus está usando tudo aquilo ao nosso redor para realmente nós possamos mostrar a presença de Deus nas nossas vidas. Ser manso, né? Bem-aventurados os mansos de coração, né? Jesus dizendo, domínio próprio é uma mudança de nosso caráter que ocorre por causa da obra do Espírito Santo de Deus. O domínio próprio, que esse é realmente, muitos irmãos falam, e eu também entro nesse meio também, que não é fácil o domínio próprio. É complicado. Mas esse é o desejo do coração de Deus quando nós temos o Espírito Santo. Não deixar que a carne se manifesta, a natureza humana se manifesta, as nossas emoções, e dar vazão ao Espírito Santo de Deus em nós, para que tudo aquilo que nós vamos decidir, fazer, vir a revelação do alto, e nós possamos ter sabedoria, discernimento, fé, crer que Deus realmente está naquilo, que Ele está à frente. Então, como diz aqui, né, contra essas coisas não há lei, porque é o próprio Deus que dá. Eu não tenho amor, eu não tenho paz, eu não tenho bondade, eu não tenho domínio próprio de mim mesmo. É o próprio Deus que nos dá através do teu Espírito Santo. Então, neste momento, Deus quer fazer uma reflexão para cada um de nós. Como está a minha vida diante de tudo isso? Como está o meu coração? Pois aqui diz Deus para nós nesta noite. Provérbios 4, 23. Ter cuidado do que pensa, não viver de mentira, engano, não falar palavras perversas. Alguém vê para mim Provérbios 4, 23? Por favor. Eu acabei não anotando aqui. Antes de eu continuar. Estamos finalizando já, tá, amados? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluias. Esse é o desejo do coração. Ter cuidado no que pensa, não viver de mentira, engano, não falar palavras perversas, olhar sempre para frente, olhar sempre para Deus, para Jesus, evitar o mal, fazer o bem. Este é o direcional de Deus para nós hoje, agora, neste momento. Estejamos atentos, pois o nosso inimigo está ao nosso redor querendo tragar a cada um de nós, roubar a nossa salvação, porque ele está realmente querendo ali tirar aqueles que estão na igreja. Porque aqueles que já estão no mundo, já são dele. Ele está preocupado com nós, com cada um de nós aqui. Estejamos atentos a tudo isso que foi falado hoje. Porque o desejo de Deus é que nós vivamos pelo Espírito Santo de Deus. E enche a nossa mente com tudo que é verdadeiro, com tudo que é, como diz em Filipenses 4:8, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável, decente, ponha em prática. Recebam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras, com as minhas ações. É Jesus falando, ponha em prática. E Deus, esse Deus de paz, que está sempre ao nosso lado, Ele vai nos capacitar para viver mais pelo Espírito Santo. Como diz aqui em Gálatas 5:25, vou ler para nós. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que o Espírito, essa é a versão da minha Bíblia, tá? Que o Espírito Santo de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então, nesta noite, para terminar, depois os irmãos estejam à vontade para comentar, eu quero ler mais um versículo para nós. Diante de tudo aquilo que foi falado, Deus falou para mim, falou para você, falou para cada um de nós nessa noite. Qual o desejo de Deus? Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Que esse seja o nosso desejo dessa noite. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém? Fique à vontade, que Deus possa nos ajudar através do Espírito Santo. Obrigado, Senhor José, pela liberdade que você deu ao Espírito Santo para usar a sua vida nessa noite para trazer essa mensagem ao nosso coração. Todos aqui já é crente maduros, já ouviu falar disso, mas quem aqui não foi tocado por essa palavra hoje? Quantas e quantas vezes nos relutamos ainda? O que tem? Só uma vez, é tão bom fazer isso aqui, ninguém está vendo. E sabe, a gente começa a brincar com isso, com esses frutos da carne, porque a nossa carne era grito por isso. E a gente ofusca os frutos do Espírito, porque a gente quer alimentar os nossos desejos. Conforme o Zé foi trabalhando a ministração, sabe, eu me recordei de um versículo que tem em Apocalipse que me chama muita atenção. Quem está apegado a esses desejos da carne não quer abrir. Lá em Apocalipse 21:8 nos fala assim: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçarias, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ah, mas cuidado com esse que tem só uma vez. A palavra Zé foi muito clara ali no final dos versículos. Não herdará o céu. E aqui Apocalipse fala, você vai para o lago de fogo do inferno. Então não dá para brincar com isso, não, irmão. Chega dessa frase, o que tem só uma vez. Amém, irmão? Só quis contribuir com isso. Foi o que Deus tratou muito no meu coração nessa noite. Obrigado. Eu louvo a Deus, Deus, porque estava marcado aqui na feitiçaria esse versículo, eu acabei não lendo. Então é só Deus mesmo, viu? Louvado seja Deus. Tá marcado. Segue aí, Fernando. Amém. A minha internet está ruim, eu não sei se vocês vão me ouvir direito. Né? Mas, conforme o Zé estava compartilhando conosco, né? Fernando, fecha a câmera que o áudio sai melhor. melhor. Cabeça, né? Quando Eva, né, quando a serpente foi lá e... Oi. E agora, tá melhor? Sim. Sim, melhorou. Tá. Então, gente, tá ruim a internet, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês aqui, mas eu vou tentar, tá? Vou ser bem rápido. Na verdade, quando o Zé estava compartilhando com a gente, me veio a passagem, né, quando Eva ela foi tentada, né? Quando a serpente ela desviou o olhar de Eva ali no jardim, e tantas árvores lá no jardim, e Satanás fez com que Eva olhasse uma única árvore, né? E o Zé começou a falar, né, a respeito de nós com os nossos irmãos, e a gente vê que a mesma estratégia que o diabo usou há tanto tempo atrás, ele usa com a gente, né? Ele faz com que nós olhamos na vida do nosso irmão e faz nos duvidar, né? Do amor de Deus, da bondade de Deus, assim como fez com Eva, que fez duvidar, mas será que você vai morrer? Você não vai morrer, né? E isso aí criou a dúvida no coração de Eva, e aí foi, né, onde ela cometeu o erro, né?
E a mesma forma é conosco, né? Faz a gente olhar para algumas situações para que a gente comece a duvidar desse amor tão grande de Deus por nós e a gente começa a desconfiar, né? Desconfiar, mas será que Deus tem filhos preferidos? Mas, né, porque aquele irmão tem, porque eu não tenho? E não é sobre isso, né? É sobre o que Deus nos deu e aquilo que Deus tem feito por nós, né? Então nós devemos escutar tão somente a voz do Senhor nesses dias e agradecer tudo aquilo que Deus nos deu e não dar ouvido para aquilo que Satanás tem tentado desviar os nossos olhos. Os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo, na obra dele, naquilo que ele nos deu e abençoar o nosso irmão, né? Abençoar e saber que Deus tem nos abençoado da mesma proporção, o mesmo amor, não tem filhos melhores, né? Então, a mesma estratégia que Satanás usou para trazer desconfiança e dúvida no coração de Eva, é a mesma forma, ele faz com que nós também duvidemos e deixamos de confiar, porque no momento que a gente duvida, a gente começa a desconfiar de Deus e a gente não vive os frutos do Espírito que o Zé falou. A gente não vive, então, nesse momento se cria muita ansiedade, dúvidas, não é isso que Deus quer, né? O que Jesus nos oferece é um fardo leve para que nós possamos carregar. É um fardo leve, é isso que ele nos oferece, né? Que nós realmente renunciamos ao nosso eu e olhamos para ele e deixamos de olhar para as coisas do mundo. Assim como Satanás ofereceu para Jesus, o próprio Cristo, né? Olha, se você me prostrar, me adorar, eu te darei tudo isso, né? Da mesma forma, Satanás vem tentando nos manipular, e a gente tem que olhar somente para Cristo e saber, Senhor, obrigado, né, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, e declarar que verdadeiramente nós confiamos em Cristo, né? Não é nas circunstâncias, não é no que eu posso fazer, no que eu já fiz, porque não depende de mim nada, né? Tudo vem de Cristo, né? Então, a nossa salvação é de Cristo. Amém? Deu para me ouvir ou estava cortando? Né? Gostaria de colocar aqui uma coisa, eu resumiria a tua palavra dizendo que é os passos para a santificação, né? Quando você fala das obras da carne e dos frutos do Espírito, basicamente, quando você falou sobre isso, é o que eu não posso e o que eu devo fazer, né? O que eu não posso fazer e o que eu devo fazer. Eu gosto um pouco de falar das minhas experiências, né? Deus sempre me tocou para falar daquilo que eu vejo, que eu sinto, que Deus falou comigo. Na prática mesmo, né? Não eu senti, não. Eu tenho percebido que nos últimos tempos, uma coisa que tem atrapalhado a sua verticalidade com Deus e não a sua horizontal, né? Eu gosto muito quando Pedro fala sobre isso, o seu relacionamento com Deus é uma palavra que chama-se julgar, né? Por muitas vezes o homem peca achando que não pecou, porque julga o próprio irmão, ou se julga, né? Como verbalizar isso aqui? Então, quando eu estive lá na casa da minha filha, no interior, que eu falei da outra vez, né, ela teve nenê, sempre vai na igreja, ou vai numa reunião, participa aqui, o que eu sinto é assim, ainda existe, mesmo em grupos maduros, onde conhece-se a vida do outro, o julgamento do que eu faço e o outro não faz. Isso é uma coisa que tem tocado muito e tem me deixado muito descontente. Porque a pessoa, vou dar um exemplo. Então, vamos falar do Dil. O Dil tem um trabalho maravilhoso na casa de recuperação, mas eu nunca vi você fazer isso, viu, Dil? Só estou dando um exemplo. Mas o quão isto não teria valor se ele julgasse por que o Cal não faz o mesmo. Isso não existe? Existe. Existe. Não da parte do Dil, existe na comunidade cristã. Eu frequento tal reunião, mas o
sei lá, a Elaine não frequenta. Como que é? E o que acarreta isso? Isso acarreta uma coisa chamada falta de paz, porque você se preocupa, acha que está ajudando, acha que está certo, e a outra pessoa, mas você não tem paz, sendo que a outra está em paz com a vida da maneira como está levando. Estive conversando bastante esse assunto, né? Porque você percebe nas entrelinhas, dentro das igrejas, das comunidades, que as pessoas têm intencionalmente, sem maldade, comparado as funções dos irmãos. Isso vai contra a santificação, né? E muitas vezes, eu sempre falo isso, eu já falei em reunião, o Espírito Santo de Deus é essencial a nós, né? Essencial, não vivemos sem ele. Outro dia eu vi uma ministração muito poderosa sobre isso. Mas não atribua a unção do Espírito àquilo que nós erramos. Não, eu senti do Espírito que eu tenho que te falar. Pode ser que sentiu. Vocês já me ouviram falar isso. Mas pode ser que é a carne. Então, quando você falou das obras da carne, né? E depois você coroou muito bem com os frutos do Espírito, você fez uma correlação, me veio à mente isso, sabe? Que ter paz com o que você faz e não julgar o que o outro não faz, ou que faz parte da santificação. Eu tenho vivido um momento diferente na minha vida, porque eu tenho que ver as voltas que Deus dá, né? Eu acho que eu comentei numa reunião sobre o perdão, não sei quem lembra, né? Aquelas pessoas que muitas vezes se julgou no passado e hoje são bênção na sua vida, né? E você tem vontade de enfiar a cara dentro do buraco e falar, oh, puxa vida, e eu achei que era certo. Então, eu gostei muito obrigada pela palavra, eu fiz essa correlação, dessa reflexão do que eu não posso e o que eu devo, mas sem julgar, né? E gostei quando você falou assim, eu não sou melhor do que ninguém porque eu faço isso, né? É verdade. E não se sentir que está em lugares melhores, né? Eu não sou melhor que ninguém e ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem essas experiências, né? No grupo, conversando com algumas pessoas, eu não tenho intimidade com tantas pessoas, porque vocês são... Quando eu entrei no grupo, vocês eram tudo criança, mas eu acho, assim, realmente que a humildade, né, é a base de tudo. E quando você leu sobre tudo que deve guardar, resumindo, guarda o teu coração, esse, para mim, sempre foi o versículo-chave da minha vida. Mas eu gostaria de ler o 24, que é o que subsequente. Ele fala assim, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Guarda o teu coração. Olha só, ele fala um maravilhoso. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Lindo. Depois ele fala, peraí, mas para isso, vem, desvia de ti a tortuosidade dos teus lábios. Então, tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Muito obrigado pela palavra, foi muito boa. Gostei muito dessa reflexão da Ângela, porque é bem isso, as pessoas começam a comparar, um faz, por que eu não faço? Porque só aquele está sendo usado. Conforme a Ângela estava falando, veio no coração, somos um corpo, nem todo o corpo faz as mesmas coisas, cada órgão faz algo diferente um do outro. Então, se uma pessoa tem feito algo, outra parte do corpo não vai fazer igual, vai fazer de outra maneira. Se estiver atento com esses frutos do Espírito, você vai entender que nem todo mundo vai fazer a mesma. Um vai amar mais, o outro vai ter mais misericórdia, o outro vai ter mais bondade. E isso vai fazendo o corpo de Cristo aparecer. Amém. Elaine?
Então, quero já emendar na reflexão aí da Ângela, o complemento do Gil, e obrigada, Zé, porque foi muito legal esse comparativo, né? Então, eu estava aqui quietinha, pensando em tudo que você falou, compartilhou com a gente, e a analogia que eu fiz, ou o resumo que eu fiz, seria mais ou menos assim: temos duas escolhas, né? Primeiro, que nós recebemos a vida, quem nos deu a vida foi Deus. Ok. Aí podemos viver no reino de Deus, ou podemos viver fora do reino de Deus, no sistema deste mundo, né? A questão é que, para viver no reino de Deus, a base é o amor, e amor não se exige, amor se conquista, né? Então, eu particularmente penso que ninguém melhor do que o próprio Deus para evidenciar o que é esse amor, né? Deu o seu próprio filho, né, para que nós fôssemos perdoados e para que a gente aceitasse de graça esse amor. Aceitar esse sacrifício é de graça, mas tem um custo. E qual é esse custo? Viver neste reino de acordo com os princípios e preceitos do nosso Pai. É desafiador? É, mas a gente pode dizer, olha, eu não posso, não consigo, é muito difícil. Pior que não muito, porque Deus deu o Espírito Santo para nós vivermos nesse mundo com excelência e ainda darmos frutos, né? E eu queria ir um pouquinho além, né? Primeiro que verdadeiramente o que a Ângela falou, e o Gil falou, pontuou, alicerçado na palavra do Zé, foi muito, sim, assertivo, muito pertinente, porque Deus não ia colocar 8 bilhões de pessoas no mundo para ser todo mundo igual, né? Então, nós precisamos uns dos outros, ponto. Não importa o tamanho da contribuição, sabem por quê? Porque Deus vai ver a sinceridade do coração. Deus não vai medir pela performance de ninguém, fiquemos em paz em relação a isso, né? Ele vai ver o quanto nós o amamos através do outro, né? Eu vou amar a Deus na pessoa do outro, é mais ou menos isso. E a outra questão, para finalizar, é que nós precisamos do Espírito Santo, não é nem só para discernir o que o Zé muito bem pontuou hoje, né? Entre o certo e o errado. Porque, no final de contas, as pessoas sabem o que é certo e errado. Até aquele que ainda não conhece a Deus, tem noção daquilo que é certo e errado, né? Então, não vou roubar porque é errado. Meu pai e minha mãe me ensinou que roubar é errado. Não vou mentir porque meu pai e minha mãe me ensinou que é errado. E por aí vai, né? Mas, gente, nós nascemos para um fim proveitoso, né? E aí, como discernir, por exemplo, eu tenho uma profissão a escolher. Eu tenho 12 opções. Das 12, eu me identifico com 3. Tudo isso é lícito. Qual delas Deus tem para mim? Qual delas eu vou me sair melhor? Deus não vai invadir nem exigir de nós que a gente faça a vontade dele, mas a gente pode ir até a presença dele e falar, Senhor, me orienta nessa decisão, coloca no meu coração o teu desejo, para decidir pelas coisas lícitas, pelas coisas que Deus tem propósito para nós também. Por isso, nós precisamos ter esse relacionamento vertical, que a Ângela falou, para que a gente seja conduzido pelos planos e propósitos de Deus, né? O que é pecado, a gente nem dá muita atenção, porque a gente sabe que é pecado, mas também nós queremos dar frutos, né? Nós queremos dar frutos. E para isso, nós precisamos de um relacionamento com Deus e precisamos do Espírito Santo. É isso. Mas valeu, assim, uma coisa costurando complementa a outra, né? Obrigado pela oportunidade. Eu quero dividir com vocês, para vocês em casa, nesta noite mesmo, se tiver oportunidade, mas se não tiver, tenha no seu coração, abra o seu celular, sua internet e ouça. Derrama mais do teu Espírito, derrama mais do teu Espírito. Eu não quero estar fora deste mover, ó Espírito Santo, derrama mais do teu Espírito, que esse seja o nosso desejo. Amém?
Aleluia. Louvado seja Deus por essa noite, por essa oportunidade, por esta palavra, Zé. Louvado seja Deus pela tua vida, por tua família. Sem dúvida, Deus falou conosco. Tu jogaste semente aí no coração dos irmãos e essa unção foi partilhada através da vida de cada um. Antes de nós finalizarmos aqui a nossa reunião, eu vou ler para vocês Mateus 15. Cadê o versículo, Senhor? Se é a hora de eu perder o versículo, mas eu sei o que eu vou ler, tá no meu coração, então eu vou falar. Mas está em Mateus 15. Depois qualquer coisa vocês podem ler lá. Está no versículo da segunda dezena, 20 alguma coisa. Jesus falava o seguinte: não é o que entra no homem que contamina o homem, porque o que entra no homem vai para o ventre e vai para a fossa, mas é o que sai do homem que contamina o homem. O contexto ali era ele falando com os fariseus. O contexto de Gálatas é Paulo exortando os irmãos a respeito deles não voltarem às obras da lei. Ou seja, Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele era o bom pastor, que ele... Com Deus, Ângela, Deus abençoa. Tá bom, a gente vai estar orando por você. Que ele era o bom pastor, que ele era a luz do mundo, que ele falou que nós devemos conhecer a verdade que ele nos trazia, porque esta verdade nos liberta. Amados, por que ali, naquele contexto que a gente acabou de ler, está falando, e contra estas coisas não há lei? Porque a lei, ela apontava para que coisas que o homem fazia para se orgulhar diante de homens. As coisas do Espírito, nós não somos reconhecidos por homens, nós somos reconhecidos por Ele. Então, Deus quer nos levar a um relacionamento onde nós somos reconhecidos por Ele, na intimidade dEle. E é essa intimidade dEle que Ele quer aprofundar em nós. Oremos para que nós sejamos referência disso às pessoas que estão à nossa volta, para que elas possam ver esses rios de água fluindo no nosso interior. E que através das nossas atitudes, da nossa postura, com esses dons e frutos do Espírito, as pessoas possam ver em nós algo genuíno de Deus. Porque nós temos boas pregações muitas vezes, temos pessoas com bom conhecimento, pessoas orando, pessoas profetizando, mas quantas vezes são como vasos vazios, né? Ó Senhor, nos conduza a uma igreja genuína. Oremos nessa noite. Senhor, bom é estar diante de Ti, ouvir a Tua voz através da vida dos irmãos. Nós queremos estar atento aos lugares que o Teu Espírito nos leva. Às vezes nos convocando para ministrar aqui, nessa sexta-feira. Quantos de nós não estamos cansados, Senhor, depois de uma semana de trabalho? E a gente vem aqui diante de Ti e falamos, eis aqui a nossa vida, a nossa família. Obrigado por se fazer presente. Continue a nos dar forças, a nos dar ânimo para levar essas boas novas a todos que estão à nossa volta. Unge os teus servos que estão aqui presentes nesta reunião e abençoa com graça aqueles que vão ouvir depois dessa ministração. Bom é ser conduzido por Ti, Espírito Santo. Nós não buscamos reconhecimentos humanos, buscamos o Teu reconhecimento, porque diante de Ti não há lei, não há aparência humana. Queremos estar atentos às Tuas exortações, Senhor. Se há em nós estas obras da carne, bem comentadas pelos Teus servos nesta noite, ó Deus, ajuda-nos a lembrar do que João falou. Convém que ele cresça e eu diminua.
nos dê discernimento a respeito desta palavra todos os dias, ó Deus. Porque o que nos contamina não é o que entra, mas é o que sai de dentro de nós. Oramos para que a igreja seja una, para que irmãos de diferentes segmentos do cristianismo possam se perdoar, possam buscar reconciliação. Oramos para que Israel, Senhor, os nossos primeiros irmãos na fé, os nossos primeiros pais, também se rendam e reconheçam o Yeshua HaMashiach. Tu és o Deus em quem nós nos rendemos, confessamos a nossa vida, confessamos a nossa pequenez, e como é bom saber que não é pela nossa força, mas é pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, que insiste conosco, que é capaz de feitos maravilhosos. Obrigado, Senhor. É isso aí. Abra o microfone. Boa noite. Boa noite, Deus José, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau. Bom descanso a todos. Boa noite. Obrigado, Zé. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Também, todos vocês. Cada um de nós. Amém.